Olá, pessoas. Eu sou Daniele Selva. Bem-vindos ao nosso programa Bate-Papo de Carreira, que traz histórias reais, aprendizado com pessoas que fazem a diferença. E hoje, o nosso convidado, o Etio Neto. Ele é diretor da consultoria Pons RH. Ele tem uma experiência em desenvolvimento organizacional, liderança e transformação de equipes. Vamos entender como o RH está evoluindo e quais são os principais desafios das empresas. Bem-vindo, Luétio. Muito obrigado pelo convite, pela participação e espero poder agregar aí um pouco de conhecimento e insights aí para todos que estão assistindo. Para começar, me conta um pouquinho sobre a sua história e como chegou à diretoria de uma consultoria de RH. Eu tenho 58 anos, 37 anos eu passei no mundo corporativo. Eu iniciei na área de TI, fui para a área contábil, para a área financeira e agora estou na área de recursos humanos. A diretoria da Fonte Consultoria, a empresa, fui eu que fundei, tá, ao longo dessa trajetória. E o que balizou a montagem da Fonte Consultoria? Eu já tenho uma veia empreendedora, já tive uma empresa de manutenção de computador quando era da área de TI, dei aulas em grandes empresas, né, de informática na época. Dado uma oportunidade que eu consegui numa multinacional, eu migrei para a área de contabilidade, fiz a primeira formação em controladoria, a segunda em contabilidade, e assim eu fui seguindo. E aí, posteriormente, eu fui para a área financeira, também uma oportunidade, né? Eu sempre falo para todo mundo, a oportunidade só encontra as pessoas que estão preparadas. Então, eu migrei para a área de financeira, onde foi a minha última experiência CLT. Só que ao longo, né, a última empresa eu fiquei 10 anos, ao longo desse período, eu já tinha uma experiência, sabia que o etarismo já era bem forte, muito mais forte do que é hoje. Sim. Diminuiu um pouco. Sim. Então, eu comecei a empreender novamente. Então, fui buscar formações de PNL, coaching, vários treinamentos sobre gestão de emoções. E aí eu comecei a dar palestras e montei um nicho de coach de carreira. Então, fiz palestras, mentorias, processo de coach, tudo voltado para o nicho de carreira. E aí eu continuei em paralelo, né, o CLT e o trabalho de empreendedorismo dentro da área de gestão de pessoas. Sim. E aí veio a pandemia. Na pandemia, né, literalmente estavam demitindo, reduzindo drasticamente o curso e eu fui demitido. Eu falo que assim que eu fui demitido, eu abri o CNPJ para prestar consultoria como uma empresa deve fazer, né? Tudo certinho, legalizado, pagando impostos, bastante imposto por sinal. E aí eu fui tocando. Só que quando eu iniciei a Fonte Consultoria era uma empresa de consultoria, planejamento estratégico e plano de negócio. Por quê? Eu trouxe muito mais a veia contábil financeira, né, em estruturação de pequenas e médias empresas, né, diagnosticando empresa, vendo os principais problemas, trabalhando com BPO financeiro em alguns momentos, mas também, aos poucos, trabalhando com pessoas. Por quê? O que aconteceu com as pessoas? Pessoas que estavam há muito tempo no mercado se encontraram perdidas, né? Sim, sim. Tiveram que refazer currículo, mudar de direção, mudar de carreira, virar empreendedores, né? Eu atuei também muito fazendo plano de negócio para outras pessoas. Então, esse foi o pontapé inicial para eu criar a Fonte Consultoria. E ao longo das consultorias, né, a gente mexendo nas empresas, qual era o problema das empresas do que é até hoje? Pessoas. E aí eu comecei a fazer os recrutamentos, né, diagnosticando, informando aos empresários qual era o problema, eles não tinham ninguém para fazer, eu abraçava essa causa. Eu abracei tanto essa causa que a empresa virou drasticamente para a área de gestão de recursos humanos, né? E ao longo de 37 anos no mundo corporativo, tu viu da máquina de datilografar até a inteligência artificial do que é hoje. Sim. Tá? Então essa é a trajetória, um pouquinho da trajetória, porque é muita história. Então vamos continuar, Luétio. O que te motiva a trabalhar com pessoas e organizações? Bom, quando eu criei a Fonte Consultoria, e já era um projeto meu, né, como coaching, que é empoderar as pessoas através do conhecimento para que eles pudessem causar um impacto na sociedade positivo. Porque as pessoas, né? E quando eu falo pessoas, eu falo desde a formação, da infância, adolescência e vai embora. Sim. Tá? Por quê? As pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, eles tiveram a base lá atrás. E se essa base não foi sólida, não tiver uma base boa, eles vão chegar no mercado de trabalho com alguns gaps comportamentais, que é o que
temos visto hoje. Então, o propósito da empresa, a missão da empresa é empoderar as pessoas através do conhecimento, instrução, desenvolvimento, para que eles possam causar um impacto positivo dentro da sociedade. E essas pessoas estão dentro das organizações, tá? E quando a gente fala de pessoas, a gente também fala dos empresários. Isso. Sim. Porque qual é a missão da empresa? Falar para empresários, falar para candidatos e falar para estudantes. É um misto, né? Por quê? Do estudante vai chegar no candidato, do candidato vai chegar dentro da empresa. Então é um ciclo, e esse ciclo aí a gente tem que pegar na raiz. A última palestra que eu dei, na escola onde eu estudei, durante 13 anos, eu fui lá falar para o pessoal do ensino médio. E assim, antes de eu entrar para a palestra, as inspetoras, as coordenadoras já falaram que o cenário totalmente crítico, mas em qual parte? Comportamental. Então esse comportamento desses jovens vai ser levado para dentro do mercado de trabalho. E a gente fala o básico, né? Se não respeita pai e mãe na adolescência, a liderança aqui não adianta treinamento certo que vai ajudá-lo. Então esse é o propósito da Fonte Consultoria. Tentar ajudar as pessoas, nessas pessoas, incluir os empresários, para que eles possam causar um impacto melhor, né? Gerar lucro com as empresas, né? Porque a empresa foi feita para dar lucro, e o lucro só vem na gestão de pessoas corretas. Entendi. E é muito importante, né, essa questão dos jovens hoje em dia, porque hoje a gente tem essa parte de jovem aprendiz, né? Então, assim, as empresas hoje estão cada vez mais, né, contratando jovens aprendizes. Então, assim, eu acho que a mentalidade do jovem também tem que ser trabalhada, porque ele pode chegar a um cargo de liderança e, né, lá em cima já tem uma mentalidade diferente. Sim, né? E exige muito, né? Para você chegar num cargo de liderança, a exigência emocional é muito grande. Sim. Então vamos lá, Luétio. Qual foi o maior aprendizado ao longo da sua carreira nessa área? Vou falar a carreira como um todo, né? Eu sempre falo para as pessoas, né, a qual faço o processo de coach, meu maior aprendizado em todas as empresas que eu passei é sempre deixar um legado. O que é um legado? As pessoas terem uma lembrança boa de vocês, um aprendizado, algum projeto, alguma coisa que você fez que impactou aquela empresa. Não é que você vai ser o insubstituível, aí você vai deixar uma marca pessoal. Tá? Pô, o cara passou aqui, o cara implementou isso, mexeu nisso, entrou aqui, era assim, ficou assado depois que ele saiu. Então, você deixar um legado é a construção da sua carreira, tá? Lembrando que carreira é um processo lento e gradativo que você vai trilhando até chegar numa maturidade. Cada empresa que você passa, deixar um legado, né, e isso não vai ser em 6 meses, um ano, né, você tem que ficar mais ou menos 2 anos na empresa para desenvolver um projeto, desenvolver alguma coisa que cause um impacto. Então, é essa questão, o legado deixado, né, o aprendizado. Sempre passar pelas empresas e deixar um legado lá dentro, uma lembrança. O que foi feito, antes era assim, depois foi aí. Claro, junto a isso, o que você tem que ter embasado, né? Bom relacionamento interpessoal, comportamento, conhecimento, capacidade de inovação. Então, tudo isso vem embarcado com esse legado. Por quê? Para você causar um impacto, você sabe que tem várias resistências. Tem liderança, tem próprios funcionários, você leva uma ideia e ninguém vai aceitar. Então, esse impacto que eu falo, esse legado, esse aprendizado, né? Sempre deixar um legado por onde eu passo. Sim, porque tem pessoas, né, que eu acho que são um pouquinho resistentes a mudanças, né? Essa mudança, às vezes, não tem uma mente mais fechada. Então, eu acho legal isso. Tanto as pessoas, colaboradores, como os próprios donos das empresas. Sim. Ainda temos essa resistência. Muita. Né? Então, vamos lá. O que o RH de hoje é muito mais estratégico do que de alguns anos. Na sua visão, qual é o verdadeiro papel do RH moderno? O papel do RH moderno, ele é estratégico. Quando a gente fala em estratégico, ele está numa posição no organograma abaixo lá do CEO, dono da empresa, isso falando para grandes empresas, né? Então, o RH, por exemplo, em grandes empresas, na maioria das grandes empresas de capital aberto, elas estão no conselho de administração, tem um papel fundamental. Por quê? Primeiro, ajudar a empresa a gerar receita, lucro, né? E mitigar riscos. Né? Que riscos são esses? Primeiro, é o custo financeiro. Custo financeiro de recrutamento e seleção errado, processos trabalhistas, questões de acidente de trabalho, questão de saúde, né? Emocional, até física dentro das empresas, que isso aí gera custo a mais, né? Dentro do plano de saúde. Primeiro é ver essa questão financeira.
E segundo, ajudar a empresa a ter uma visão do mercado de trabalho, né? Trazer uma visão para dentro da empresa de como gerar resultado com aquelas pessoas, né? E aí alinhar cada cargo com um perfil correto, né? Porque dentro de grandes empresas, quem solicita a mão de obra são as lideranças. Muitas das vezes as lideranças não sabem nem pedir o funcionário correto para aquela função, né? Porque depende da estrutura, dos processos que existem dentro da empresa. Então, de repente, o líder estando ali dentro do processo, ele tem uma visão muito minimalista ali, só da área dele. O RH não, ele já tem uma visão do todo. Né? Por isso que o RH tem que ter uma visão de negócio. Né? Uma das competências que tem que desenvolver muito nos profissionais de RH. Sim. Visão do todo, visão da empresa. Todo o organograma, não é só o organograma. O que cada área faz, o que cada área impacta no processo, no resultado. Então, é ter toda essa visão holística da empresa. Entendi. Estamos ouvindo muito sobre inteligência artificial, People Analytics, trabalho híbrido. Quais as tendências que você acredita que realmente vieram para ficar? Assim, todas vieram para ficar. Eu vou trazer um caso prático. Pô, esse é da antiga, né? Quando o Windows foi lançado, eu tive que fazer quase com a tese pro meu diretor para comprar um mouse. Falando para ele, ó, agora o sistema é esse aqui, utiliza mouse. Não, mas por que vai comprar um mouse? Porque o mouse que vai ser... Então, tecnologia, quando ela vem, né, ela vem em ondas, né, como sempre, e hoje falo que a inteligência artificial veio numa tsunami, e é verdade. Então, tudo que está aí acontecendo veio para ficar. Antes da pandemia, eu fazia uma palestra chamada Profissional do Futuro, onde eu já falava de todas essas coisas, trabalho remoto, inteligência artificial, internet das coisas, e a pandemia só potencializou tudo isso. Né? Então, inteligência artificial não tem como voltar atrás, ela já está aí em todos os aplicativos hoje, web. E forte. Fortíssimo, não tem como tirar. Está comendo muitas vagas de trabalho, com certeza, porque o profissional que trabalha com inteligência artificial é muito mais produtivo que aquele que não trabalha. Então, aquele que trabalha com inteligência artificial, ele vai ter um grande potencial. Aquele que não trabalha vai ficar obsoleto em 2 tempos. É o People Analytics, né? Análise de dados. Dados hoje são petróleo da internet. Quem movimenta ou sabe trabalhar com a maior quantidade de dados ou manipular esses dados, trazer esses dados com uma visão minimalista para buscar resultado, é essencial. As empresas que trabalham com dados hoje são as que estão lá na frente. Tá? E aí, disso tudo que a gente falou, o que acontece com as pequenas e médias empresas a qual a minha consultoria atende? Muitas dessas empresas não têm nem essa visão ainda. Ainda estão lá embaixo, caminhando lentamente, algumas que já estão dando alguns passos mais largos. Mas as grandes empresas, as grandes corporações, elas já estão com essa visão. Então, uma coisa que está acontecendo nos call centers. O call center está diminuindo, reduzindo. Sim. Por quê? É tudo automatizado. A área de RH. Ah, mas é um robô que me atende. Não tem volta, vai ser o robô que vai atender. Tá? Vai ler o teu currículo, vai te dar o primeiro atendimento, sabe por quê? Vamos falar que a gente vai fazer um processo seletivo em massa. Né? Várias pessoas entrando dentro do funil de recrutamento. É a IA que vai atender. É impossível, né? Olhar cada currículo. Exatamente. Hoje as empresas estão querendo contratar o mais rápido possível. Sim. Então não tem mais como ficar olhando o currículo a currículo. Né? E a gente sabe de RH que tem currículo que Deus nos acuda. Tá difícil de olhar. Verdade. Né? Então, é a inteligência artificial que vai vir para reorganizar tudo isso aí. E as outras tecnologias, né? A gente só está falando só de inteligência artificial, mas a tecnologia também está trazendo aí outros empregos, né? A gente está na área aí falando muito de sustentabilidade, a área de painéis solar, eólica, energia elétrica, os carros elétricos. Então, tudo isso vai abrir outras vagas de emprego. A questão da programação, que antes o cara tinha que estudar não sei quantos anos para fazer programação. A inteligência artificial também está
fazendo isso em 2 palitos. Claro, vai precisar de alguém Sim, para dar uma sim. olhada no código para ver se está Porque tem aderente. que ter os prompts, né? Tem que ter aquele comando. Exatamente. Sim. E aí vem uma outra questão do prompt, né? O que é o prompt? Basicamente é você falar o que a máquina Tem que tem que fazer. fazer. Uhum. E o que acontece com o pessoal mais jovem? O pessoal não tem vocabulário. É. E aí como é que você argumenta com a máquina? Se Sim. você não sabe conversar no Uhum. normal, não sabe digitar, escrever, Sim. sem gíria, sem... Sim. E aí que entra o pessoal mais velho, que é aquele pessoal que lia jornal, que lia Uhum. livro, que lia, né? Claro que tem jovens que leem livro, mas a grande A grande maioria maioria. não sabe. Não tem argumentação para falar, não sabe criar um prompt estruturado. Sim. Não tem paciência de ler. O prompt Uhum. vai sair, vai dar a resposta, ler para ver se aquilo dá uma resposta correta. Então, todas essas tecnologias, não só a inteligência artificial, como dentro da indústria, os equipamentos que têm surgido, né? Você olha, por exemplo, vou dar um exemplo clássico assim que as pessoas não veem muito. O agronegócio é totalmente automatizado. Hum. Não tem o cara catando algodão lá no... Sim, não. É máquina, é drone. Antes era um avião, hoje é o drone pulverizando. Uhum. Ou seja, quem vai pilotar o drone? Tem lá o cara Sim, especializado em sim. pilotar drone, coisas que não tinham no agronegócio. Então, todas essas tendências de tecnologia, né, é aquilo que eu falei, eu vim da máquina de datilografar, vi todas as tecnologias, coisas que vieram, coisas que sumiram, foi substituído por outras, até o que existe agora. Não vai parar. Então, é uma tendência, então a gente tem que se adaptar, tem que estudar, o aprendizado é contínuo, se não aprender vai ficar obsoleto em 2 palitos. E hoje a gente fica obsoleto praticamente um mês. É verdade. Se você não tiver atento ao que está Uhum. acontecendo, você já está por fora. Então você acha que algumas profissões vão acabar e outras vão se transformar? E outras vão nascer? Outras vão nascer, que eu acabei de falar, o piloto de drone lá na agricultura, não tinha. Aqui também tem, né? Hoje, em show, eventos, Sim, precisa de um cara para pilotar o sim. drone. Todos aqueles painéis de shows Hum, são automáticos, né? Não é mais um carinha mexendo. sim. Tudo é computadorizado, então Uhum, tem um cara para entender daquilo. Então, essa área de eventos cresceu uhum, muito. uhum. Então, empresas especializadas estão contratando pessoas para manusear aqueles equipamentos, coisas que não tinham antes. Por quê? Os artistas não faziam show, só vendia CD. É verdade. Hoje eles têm que fazer show para monetizar. Porque CD não existe mais, né? Não existe. Ou seja, morre uma tecnologia, E nasce outra. muda o modelo de receita do cara, ele precisa de gente para aquilo. Sim. Transportar a área de logística. Por que cresceu tanto? Porque o comércio eletrônico Tudo está. automatizado. Porque o correio está falindo. Não acompanha. Não tem como acompanhar. Uhum. Então, as empresas, o Mercado Livre, hoje em dia é tudo automatizado. Só tem robô trabalhando. Então, não tem como voltar. Vai acabar algumas, outras vão surgir. É ficar antenado nas que vão surgir. Tá? Eu trabalhei numa empresa que eu era operador de computador. Quer dizer, o que fazia o operador de computador? Tudo. Programa, conserta, monta. Hoje tem uma área específica para Hoje cada tem uma. coisa. Exatamente. Porque a demanda é muito grande. Tá? Entendi. Quais os maiores desafios que as empresas enfrentam hoje quando o assunto é gestão de pessoas? Bom, um deles é entender o mercado. O mercado de trabalho, como é que tá? Tá ruim, tá mal. Não. O que acontece no mercado de trabalho? Tem todas as gerações que estão aí no mercado de trabalho. Não adianta ficando falando mal da geração Y. Uhum. Cara, quem criou essa geração? Foi a gente. Então a gente tem que resolver esse problema. Né? Como é que resolve esse problema? Treinamento, conscientização, é trazer eles para dentro da empresa. Também tem as outras gerações mais velhas, fazer um mix dentro das empresas, dessas gerações, né? Voltar aquele modelo de um mentor, estar mentorando esses jovens, estar acompanhando esses jovens, sendo exemplo. E o outro desafio dentro das empresas são as lideranças. Tá? Hoje, se você colocar, ninguém é preparado para ser líder dentro da empresa. Surgiu a vaga, a vaga é tua de liderança, surgiu aqui, vai para lá. Por quê? É porque você performa bem, você é um bom funcionário, mas ninguém preparou o cara. Não, tu vai sentar aqui um mês antes, fazer uma formação com um líder mais sênior para você entender. Não tem.
Então, hoje a gente está formando líder porque não tem mais ninguém para colocar. Uhum. Então, chega a ser maldade com o cara. Joga o cara lá e larga o cara. Ele vai ter que performar com a equipe que ele não sabe nem quem é. Uhum. Então, dar um olhar para dentro da liderança, um olhar diferenciado, preparar essa liderança. Os mais jovens, treinamento, personalização, e isso vem, as escolas também têm que começar a mudar o modelo de ensino um pouquinho, Uhum. incluir algumas matérias mais profissionalizantes, curso técnico, principalmente, né, fortalecer o ensino técnico, para esse jovem chegar mais capacitado dentro do mercado de trabalho. Uhum. E essa capacitação aqui, ela tem que ser muito mais emocional, né? A gente trabalhar inteligência emocional, inteligência espiritual, tudo isso para que ele chegue no mercado de trabalho com uma outra cabeça, uma outra mentalidade, tá? E fugir do estereótipo, né, que a gente vê nas redes sociais aí, que sucesso é milhões, né? Sexta-feira que eu estava na palestra, perguntei quanto o pessoal queria ganhar, o pessoal do ensino médio. É de 9 mil para cima. Eles não saíram nem do ensino médio. Aí eu falei com eles, vem cá, tá, e o que você tem que fazer hoje para ganhar 9 mil? Não sei. Ué, eles não É sabem. complicado. Não é o que o cara vai ser. Eles já querem faturar. Sim, sim. Então, é essa visão que ele chega. Aí chega Uhum. no mercado de trabalho, ganha 1.400, R$ 1.000. Cara, é frustração, não quer trabalhar, Desmotiva. desmotiva, sou escravo, Uhum. né? Então, vem essa. Então, o desafio das grandes empresas, principalmente das pequenas e médias, que não têm capacidade de dar um bom salário, Uhum. cara, é propor uma outra forma. Aprendizado, chance de crescimento. Então, esse é o desafio das empresas, né? Proporcionar, claro, algo para essas pessoas, uma visão de futuro para essas pessoas, claro, conscientizando de onde eles estão. Bom, a empresa aqui oferece isso, você vai até aqui. A partir daqui, você vai para outra empresa. E os empresários têm que saber disso. Ninguém vai ficar eternamente na empresa dele. Ali é um ciclo, as pessoas vão ficar ali Sim. até um certo momento, depois vão passar para outro lugar. Porque todo mundo quer crescer, né? Não da forma acelerada que está hoje, Uhum. mas existe um crescimento gradual. Então, o desafio hoje é esse, né? Entender o mercado de trabalho, entender as pessoas, entender de onde estão vindo essas pessoas, tentar integrar todas essas gerações, dar um aprendizado e ter um aprendizado, né, geral sobre tecnologia, sobre inteligência emocional, sobre inteligência espiritual, para melhorar um pouco o ambiente de Uhum. trabalho e para que as empresas também tenham uma cultura melhor, né? Porque hoje a cultura só é falada, ela não é praticada. É muito bonito falar na televisão, não, a cultura aqui é essa, na Uhum. parede está lá missão, visão e valores, Uhum. o código de cultura está aqui bonito e lindo, mas Não no se dia a dia segue. não se segue. Não se segue. E você acha que os jovens hoje em dia estão meio que fugindo de cargos de liderança? Olha, o cargo de liderança ele é assustador. Quando a gente fala em tratar com pessoas, né, hoje as pessoas não querem muito ficar conversando entre as outras ou não têm paciência para liderar outras Uhum. pessoas, né? Você tem que ter uma casca emocional para lidar com as pessoas. É aquilo que eu falei, inteligência emocional, inteligência espiritual. Você entender as pessoas, saber como é liderar essas pessoas. De repente, dentro de uma equipe, você tem pessoas de várias gerações. Você pode ser mais novo do que a pessoa que você está liderando. Sim. E aí, como é que você trata essa pessoa? Como é que você. Não é nem motiva, né? Porque Uhum. motivação a pessoa tem que se automotivar. Sim, sim. Mas como é que você lida com essas pessoas e lida com os conflitos? Uhum. Porque a liderança fica ensanduichada entre a diretoria, né? Ele está aqui no meio, e tem os colaboradores. Então, ele tem que gerar resultados com aquela equipe que ele tem. Uhum. Tá? E além disso, ele tem que estar se desenvolvendo para melhorar constantemente. Ele tem que ser o exemplo. Uhum. Tá? Aí, ele sendo o exemplo, às vezes o desgaste emocional é muito grande. E aí as pessoas não querem isso para a vida Uhum. delas. Né? Porque o que se fala hoje? Cara, hoje é qualidade de vida. Você ir trabalhar, ter o teu horário, não sei o quê. Você na liderança, e quando eles veem alguém na liderança, né, as pessoas mais velhas que são líderes, vê os caras falando, não quero aquilo ali não. Então, eles não abraçam.
Então, tem que haver aí uma conscientização, um olhar diferenciado, um acolhimento desse Sim. líder, um treinamento desse líder para ele enfrentar essas barreiras e que as outras pessoas possam seguir. Ah, pô, se é isso aqui, eu quero. E para quem está começando na área de recursos humanos, quais as competências que você acha que são indispensáveis hoje nos recursos humanos? Bom, primeiro é estudar bem a área de recursos humanos, porque ela é bem ampla, né? Quando a gente fala de RH generalista, é muita coisa, né? Você tem a legislação, tem a cultura organizacional, recrutamento e seleção, análise de perfil. Então é estudar bem, estar preparado, tá? Ter inteligência emocional fortíssimo, tá? Porque não é mole você lidar com pessoas. A inteligência espiritual, como eu falei, você tem um propósito, porque para gerir, né, as pessoas demandam uma energia imensa, né? Se você não tem um lugar para equilibrar essas energias, você se desgasta. Ter uma visão de negócio, como eu falei, você tem que entender de negócio, né? O que uma área financeira, o que uma área de logística, modelos de negócio diferentes, para você poder dar suporte às lideranças ou à diretoria, se você tiver num cargo estratégico. Conhecimento de tecnologia sempre, né? Tudo hoje é tecnológico. Ponto eletrônico, plataforma ATS, as plataformas de comunicação, intranet, nada mais é manual. Então, ter esse conhecimento e ter uma cultura de aprendizado contínuo. Vai aprender pro resto da vida, tá? Então, essas são as competências básicas que ele tem que ter para suportar o que está vindo por aí. Bom, Létio, então quem quiser conhecer a Fons Consultoria, como que a gente faz para conhecer a Fons? Bom, tem nosso Instagram, Fons Consultoria, @Fons Consultoria, como se fala. Sim. Tanto no LinkedIn, no Instagram. Meu nome é fácil de achar, Luetil, então tem lá nas redes sociais, também no LinkedIn. Então, esses são as páginas. Tem o site também, www.fonsconsultoria.com.br. Bom, Létio, foi uma conversa inspiradora, foi incrível, muito aprendizado. Eu quero te agradecer muitíssimo Não, por eu que estar aqui agradeço aí hoje. passar um pouquinho só do... Tem bastante coisa, mas eu tentei minimizar ao máximo para Sim. demandar tempo. Então, assim, muito obrigada mesmo por estar aqui hoje, tá? Então, eu agradeço muito pelo aprendizado hoje, por você compartilhar, né, suas experiências, o que você acha do mercado hoje. E muito obrigado, sucesso na carreira, Obrigado, tá obrigado. ok? E eu sou Daniele Selva e te vejo no próximo episódio.